Oi gente, aqui é a Natália e hoje nesse vídeo vamos falar sobre os livros que eu li em novembro. Pra você que não me conhece, prazer. Esse é um quadro que eu tô querendo começar aqui no canal há bastante tempo e finalmente veio aí. Vamos falar sobre as minhas leituras do mês e o que aprendemos com elas. Mas antes de começar essa resenha, eu já quero avisar pra você se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e comentar. Não esquece de me seguir nas redes sociais também, principalmente no Insta, porque eu tô sempre por lá compartilhando as minhas leituras com vocês. E sem mais delongas, vamos começar a resenha dos livros. E o primeiro que eu li foi um que tem sido a maior polêmica da internet nos últimos tempos. Eu tô falando dele, A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, esse livro aqui eu comprei ele de forma muito genuína. Eu não sabia de todo esse rebuliço que ele tava gerando ainda. Falei um pouco dele, né, no meu vlog de São Paulo, que eu tinha comprado ele por lá e eu tava bastante ansiosa por essa leitura. E agora vamos descobrir, né, se ele realmente vale a pena ou não, de acordo com o meu ponto de vista. A Biblioteca da Meia-Noite é um livro que mistura autoajuda e ficção e basicamente ele fala sobre recomeços e uma pessoa que busca caminhos quando se vê sem ânimo pra encarar a vida. Ele vai contar a história da Nora, que é uma mulher adulta que tá passando por um período bem difícil em que ela se sente muito triste e frustrada com a vida dela. E durante um desses episódios de tristeza, nossa protagonista tenta tirar a própria vida e é aí que a trama começa. Porque o que ela não espera é que entre a vida e a morte existe uma biblioteca que oferece a ela a chance de viver outras vidas. Nessa biblioteca é sempre meia-noite e cada livro representa uma vida que ela poderia viver. Por exemplo, se ela tivesse seguido a carreira de nadadora quando era mais nova, o livro mostra como seria a vida dela dentro desse contexto. Dentro da biblioteca temos a bibliotecária, que é um personagem que me cativou bastante. Ela é responsável pela administração daquele espaço e também por guiar as dúvidas da Nora. Eu gosto muito dessa personagem porque ela é muito sábia e ela tem citações muito boas. No desenrolar da história, a gente vê a Nora passeando por várias vidas na busca incansável de achar uma vida em que ela esteja com os parentes dela, uma vida em que ela sinta paz e que ela não sofra. Uma coisa muito legal em acompanhar a Nora pulando de vida em vida foi entender que algumas coisas geralmente acontecem simplesmente porque tem que acontecer e não necessariamente porque a gente fez algo ou porque nós temos culpa disso, né? Um livro faz a gente refletir muito sobre os nossos arrependimentos. Isso é uma coisa muito legal do livro e estabelece ali um espaço de muito conforto com o leitor. Eu não sei vocês, mas eu sou uma jovem adulta meio Nora, porque eu sou cheia de paranoias e incertezas e muitos e se circulam a minha cabeça diariamente, então eu sempre fico me perguntando: e se eu tivesse ido por tal caminho, se eu tivesse ficado com tal pessoa, se eu tivesse tirado tal nota, se eu tivesse escolhido tal curso, será que eu seria mais feliz? Será que... o que seria diferente, sabe? Esse tipo de questionamento me atormenta um pouco, assim como atormenta a protagonista, e o livro é um tapa na cara, né, em relação a isso, porque mostra que algumas coisas na qual a gente coloca muita expectativa não é garantia de nada, tá? Agora vamos para as considerações e o que é que eu achei. Gente, essa leitura não foi uma leitura tão fluida quanto eu gostaria, porque o autoajuda me pega muito, gente. Eu não gosto de livro de autoajuda, não é a minha praia. Embora esse livro seja um livro que mistura autoajuda com fantasia, como eu falei pra vocês. Então, essa questão de ter um pouco de ficção, ter um pouco de fantasia, foi o que me agarrou a esse livro. Porque se eu tivesse diante de uma estante com vários gêneros literários, com certeza o de autoajuda seria o que eu não iria pegar. Mas ainda assim, eu decidi dar uma chance a esse livro e valeu a pena, gente. Eu acho que é um livro que tem ensinamentos muito legais. A Nora teve que passar por várias vidas para aprender que a única forma de viver é vivendo e que não adianta a gente ficar carregando um peso enorme de decisões que a gente poderia ter tomado, porque não tem como a gente voltar atrás e essas decisões que a gente poderia ter tomado não garantem nada. No geral, esse livro me ensinou coisas boas e teve citações que me emocionaram muito, então ele é um 4 estrelas pra mim. Quero saber também a opinião de vocês a respeito desse livro, se vocês concordam que é um livro que vale a pena ou se vocês são mais Felipe Neto em relação a isso. O
O segundo livro que eu li em novembro é esse aqui, Amêndoa. Gente, eu já falei com vocês sobre ele lá no meu Insta e não tem jeito, gente. Aqui é um 5 estrelas pra mim, foi o meu queridinho, já vou começar dizendo isso. Ele é um livro indicado pelos meninos do BTS, então a princípio isso foi o que mais me empolgou pra fazer essa leitura. Ele foi indicado pelo Namjoon e pelo Yoongi, inclusive ele inspirou uma música do Yoongi. Amêndoas é uma literatura sul-coreana que conta a história de um menino que nasceu com a condição neurológica que impede ele de expressar e identificar sentimentos. Você já imaginou como seria a vida de alguém que não sente emoções como raiva, amor, medo? Esse livro vai te contar isso. Dentro dessa história a gente acompanha o personagem desde pequenininho, quando ele descobre da condição, e até a fase dele adulta. Ele está inserido em um contexto familiar onde ele é criado pela mãe e pela avó, e elas estão sempre ali se preocupando e tentando dar o melhor para ele, até que um dia acontece uma tragédia, né? Quando ele tem 16 anos, acontece um acidente e ele vê a mãe e a avó morrerem na frente dele. É a partir dessa tragédia que o nosso protagonista precisa se virar para sobreviver sozinho no mundo. E é interessante ver o dia dele como uma pessoa que não consegue se expressar muito bem e tem dificuldade de socialização, obviamente. Acho que eu posso afirmar para vocês que cada acontecimento e personagem desse livro foi muito importante e marcante para mim, principalmente o Gun. O livro explora bastante a história dele, que foi um menino que se perdeu dos pais na infância, então ele teve que crescer em um orfanato. Essa realidade completamente triste acabou moldando a personalidade dele para ser um menino revoltado, e a amizade dele com o nosso protagonista, como isso foi se formando, foi um enemies to friends. Mas foi super interessante para mim acompanhar essa amizade e também o romance dele. Acho que podemos considerar assim o romance com a Dora, que é uma menina que eles se apaixonam, né, durante a história. A relação dele com a Dora se desenvolveu de uma forma muito genuína e muito bonita. Eu amo a personagem da Dora, ela é como uma luz brilhante, porque ela é muito amorosa e ela passa esse amor pra ele e pras pessoas ao redor dela. Então ela é uma das minhas personagens de conforto, sabe? No geral foi uma leitura muito fluida, até porque o livro é fininho, então fluiu muito rápido, muito bem. Acontece assim muitas coisas, né? São muitas emoções para um livro fininho, então não poderia ser diferente. Esse livro foi escrito pela Yuan Pyong-son, espero que eu esteja falando o nome correto. Ela é uma escritora premiada, então eu já quero ler todos os outros livros dela. Eu dei 5 estrelas pra ele porque eu amo livros tristes que me fazem chorar. Esse é o meu tipo literário. Com certeza essa é uma das minhas melhores leituras do ano e eu indico muito, principalmente para meninas árvores. A minha terceira leitura de novembro foi a Aurora Ascend, gente, esse livro que tem uma capa linda. A Aurora Ascend é uma história que se passa em um universo intergaláctico e é classificado como um romance com ficção científica. Isso de cara me chamou muita atenção, porque eu gosto muito de coisa de ficção científica. Eu adoro assistir filmes sobre isso, mas eu não costumo ler livros com ficção científica, então eu decidi fazer essa leitura. E contextualizando o universo da obra para vocês, esse na verdade é o primeiro livro de uma trilogia. Essa trama se desenvolve no futuro, em 2280, então é uma época que os humanos já estão explorando o espaço. São 6 protagonistas e de primeiro a gente tem o Tyler, que é o líder do grupo. Tudo de fato se inicia quando o Tyler, no dia de sua formatura, encontra a Aurora em uma das suas explorações, só que a Aurora estava em um coma de 200 anos. Sim, gente, ela foi congelada por 200 anos. O Tyler encontra a Aurora em uma nave que estava abandonada e decide salvar ela, só que isso veio a acontecer logo no dia da formatura do Tyler, então por causa disso ele acaba perdendo tempo e tendo que perder a sua formatura. Provavelmente vocês já viram em filme de ficção científica uma pessoa que fica congelada naquelas câmeras por muito tempo, então foi isso que aconteceu com a Aurora. A partir disso começa o mistério da trama, que se desenvolve todo em volta da Aurora. De onde ela veio, como ela sobreviveu, qual o propósito. Só que quando ela retorna à vida, ela não tem mais informação nenhuma de seus amigos e de seus parentes, e ela tá sozinha no mundo. E tudo gira em torno dela. É basicamente isso, gente, mas temos romance também, como eu falei no início. O filme é um romance com fantasia, então tem ali alguns diálogos que dão um friozinho na barriga, mas isso não é o centro da história. E cada capítulo do livro é narrado por uma pessoa do esquadrão, então a gente tem em cerca de 6 narrações diferentes. Isso é algo que eu não gostei muito, gente, particularmente, porque algumas pessoas eu simplesmente não queria ver o ponto de vista delas, enfim, eu não acabei me conectando tanto. Eu achei que ficou meio que bagunçadinho isso de cada capítulo ser narrado por uma pessoa diferente, enfim, não curti muito.
Olha quem tá aqui pra falar sobre os livros também. Por que você tá aqui? Você quer falar sobre os livros? Continuando, gente, no universo de Aurora Sand, cada personagem tem uma função muito importante. Sim. Pra ser bem honesta com vocês, essa leitura não me prendeu, eu não gostei tanto, eu fiquei um pouco entediada. Depois que você passa da metade do livro, se torna um pouco vazio a história. Eu dou 3 estrelas, mas é um universo muito interessante, eu acho que vale a pena ser lido sim. O próximo livro também é uma literatura coreana. Temos aqui Bem-vindo à Livraria Ryonandun. Esse livro ele vai contar a história de uma garota que sempre foi apaixonada por livros, então ela decide largar toda a vida dela, tudo que ela tinha construído até então, deixar tudo pra trás e abrir uma livraria. Gente, essa leitura foi muito fluida porque a escrita é muito leve, muito didática, muito afetiva também, e são capítulos super curtinhos. O livro em si também é curtinho. Cada capítulo fala um pouquinho da trajetória dela construindo essa livraria. Eu desenvolvi muito apego à protagonista, principalmente porque eu me identifico muito com ela. Apesar de ser um livro muito leve, ele traz algumas críticas sociais que estão bem veladas, mas que são interessantes. Por exemplo, através do personagem Mingu, o livro critica o sistema educacional e traz algumas reflexões sobre meritocracia. Esse personagem em questão é um querido que ele foi contratado para trabalhar na livraria, e o livro mostra um pouquinho da história dele, né, que ele sempre enfrentou muita pressão por parte dos pais para entrar em uma boa faculdade e conseguir uma carreira bem sucedida. Tem uma frase do livro que é super interessante, que ele fala que se esforça tanto e mesmo assim a sociedade ousa virar as costas para ele. O livro foi muito certeiro nesse ponto, principalmente porque a história se passa na Coreia, né? A Coreia é um dos países que tem um sistema de ensino muito nocivo. Do meio pro final da trama, temos o desenrolar de um romance, algo que me pegou de surpresa, porque eu não imaginava que teríamos um casal ali. Isso roubou muito minha atenção e me deixou mais envolvida ainda nessa obra, porque eu gostei muito de como esse romance, ele floresceu, foi muito sincero e genuíno. A gente tem ali um personagem masculino que a gente vê que ele foi escrito por uma mulher, porque ele é super amoroso, super atencioso, super cuidadoso. E foi muito bom também ver que ele não faz parte do grupo de pessoas que julga ela por ela ter se divorciado. Inclusive, vamos abrir esse tópico sim, porque nesse livro temos 2 personagens femininas que se divorciaram e que são julgadas pela base da sociedade por terem escolhido se divorciar. Esse também é um dos assuntos mais legais do livro que eu não deixei passar batido. A gente percebe toda a culpa que a protagonista carrega simplesmente por ter se separado do seu marido quando ela precisava focar nela mesma. Uma culpa tão grande que faz com que ela acredite que não merece um novo amor, que faz com que ela se feche para uma nova possibilidade de relacionamento. No livro isso é abordado e me desencadeou várias lembranças em que eu tive na vida real, em que eu vi diante dos meus olhos mulheres sendo julgadas por saírem de relacionamentos, de casamentos que muitas vezes elas não foram bem tratadas, elas estavam infelizes e ainda assim as pessoas não apoiavam a decisão dela de separar. Existem pessoas que preferem ficar aprisionadas em uma relação que não existe mais afeto do que decidir pôr um ponto final em uma história de amor que não tem mais amor. E para além da nossa protagonista, essa questão do divórcio também é apresentada na nossa segunda personagem, que é a amiga dela. Isso pra mim foi muito significativo, principalmente quando ela relatou que essa questão de estar casada com homens imaturos, em relacionamentos infelizes, é algo que estava enraizado na família dela. Então ela assistiu esse ciclo se repetir com várias mulheres e ela teve a coragem de dar um basta nisso. Gente, devo dizer pra vocês que esse livro aqui é um livro sobre mulheres inspiradoras, tá? Essa leitura foi linda, tem vários parágrafos muito fofos, eu marquei muitas páginas porque eu amo a escrita dessa autora, faz a gente refletir sobre o sucesso, né? Tem uma passagem do livro, eu não vou lembrar o capítulo ou a página agora, mas essa citação fala que sucesso na verdade é estar em volta de pessoas que você ama, pessoas boas que te fazem bem. Toda a mensagem do livro é muito linda, então vale muito a pena essa leitura.
é isso, gente. Essas foram as minhas leituras de novembro. Eu gostaria de ter lido mais, mas eu tô no final do semestre, então tá meio complicado. Eu tô super ansiosa pra finalmente chegar minhas férias e eu colocar todas as minhas leituras em dia. Eu agradeço muito você que assistiu até aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal pra gente se encontrar nos próximos vídeos. Comentem o que acharam, me sigam nas redes sociais e curtam o vídeo. Tchau!